Depois de uma pneumonia e de remarcar a viagem, o presidente Lula embarca para a China, né? Exatamente, embarcou agora às 7h31 da manhã, saiu o avião aqui de Brasília, eu estava acompanhando ali né, o registro do radar ali da decolagem, ela já aconteceu, então já está em destino à China, né? O destino final à China, para uma série de reuniões, tem de tudo na pauta, né? Desde pauta comercial à pauta política, né? Do ponto de vista da pauta comercial, além das várias discussões entre empresas brasileiras e empresas chinesas, há uma expectativa de que haja investimentos de 20 bilhões dos chineses em projetos de infraestrutura no Brasil. Essa é uma das preocupações do governo brasileiro e de conseguir atrair esses investimentos, né? Também a questão da exportação de carne brasileira, né? Ampliação da exportação de carne, agora que já num primeiro passo, na visita do ministro da Agricultura, da outra vez, né? Vez que Lula ia e não pôde ir, o ministro foi e conseguiu destravar ali a exportação de carne brasileira, que tinha um probleminha lá da questão do mal da vaca louca, né? Mas há várias outras coisas na pauta, projetos grandes envolvendo empresas brasileiras e chinesas. Eu até levantei aqui alguns, né, para dizer. Um deles é a venda de aviões da Embraer para os chineses. Há uma expectativa de que essa visita ajude a resolver essa questão. A própria compra da fábrica da Ford na Bahia por chineses também, para continuar operando aí com carros elétricos. A compra de caminhões por parte da Seara, de uma empresa chinesa, produção de navios para transportar celulose por parte da Suzano, e assuntos que também muito importantes da pauta ambiental, por exemplo, a construção de um satélite em conjunto entre China e Brasil, isso já tem acontecido algumas vezes, mas a possibilidade de um satélite que possa fazer o monitoramento da Amazônia sem a necessidade de esperar que o tempo abra, né? Ele pode fazer o monitoramento mesmo com nuvens. Isso também vai estar na discussão do ponto de vista comercial entre Lula e Xi Jinping, entre empresários brasileiros e empresários chineses, entre as duas comitivas nessa viagem. Ô Ricardo, em relação ao agronegócio, como é que está a expectativa para esses acordos? Você já falou aí, né? Enfim, algumas travas aí que já foram retiradas, mas eu digo do ponto de vista do apoio, principalmente porque a gente sabe que o agronegócio foi um setor muito resistente ao apoio do presidente Lula, né? A candidatura, grande parte ou boa parte dos empresários do agronegócio apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que esses empresários mais ligados à ala bolsonarista estão vendo essa possibilidade de acordo com os chineses, a possibilidade desses acordos do governo atual com a China, hein? Bom, esse é o grande ponto de encontro entre o que pensa o governo brasileiro e o que pensa o agronegócio, né? Nessa questão específica de China, eles estão bastante alinhados, então essa viagem é super importante nesse aspecto, até porque há aí algumas discussões que destravam ainda mais essas exportações. Por exemplo, a discussão de um certificado digital de comércio entre China e Brasil, que torna menos burocrático essa negociação entre os dois países, ou a possibilidade de se negociar diretamente em real e yuan, sem utilizar o dólar. Isso também transforma a exportação de uma maneira que deixa menos suscetível às oscilações do dólar e mais barato, né, para se fazer esse comércio. Então, desse ponto de vista da relação Brasil-China, o agronegócio brasileiro pensa mais ou menos parecido com o governo, né? E o Carlos Fávaro é um bom representante disso, porque também foi de setores de produção de soja e tal, entende isso muito bem. E independentemente de qualquer governo, a relação com a China ela não poderia ser descartada nesse sentido, já que é o nosso maior comprador, né? E cada vez mais será o nosso maior comprador. A gente tem que ter essa noção muito clara, e por causa disso essa viagem para o agronegócio é fundamental e é considerada muito, muito importante nesse início de governo. Agora, em relação às pautas políticas, o que a gente pode esperar do governo lá na China, hein, Ricardo? Pois há vários assuntos de pauta internacional que precisam ser discutidos, né, desse ponto de vista político. A primeira agenda de Lula nesse aspecto lá é a posse da Dilma, né, no comando do Banco dos BRICS, né? Essa posse, apesar dela já ter começado a trabalhar, a posse oficial foi adiada justamente por conta da necessidade
do interesse da presença de Lula, né, nessa posse, né? Então esse é o primeiro encontro. Agora, claramente o principal assunto entre os dois na ordem da política internacional vai ser a questão Rússia-Ucrânia, né? O Brasil tem um interesse de mediar um processo que inclua, ao contrário do que pensam os europeus e os americanos, por exemplo, não uma rendição total da Rússia, mas algum ponto ali de meio termo, que é muito difícil, porque a Ucrânia obviamente não quer ceder e acho que tem razão de não querer ceder nada de seu território. Mas o Brasil, a China como principal conselheira e quem melhor conversa com a Rússia, é um personagem importante desse processo. Isso se dá no momento em que aumentam as tensões também da China com Taiwan, né? Uma situação, de certa forma, parecida com a situação que tivemos há mais tempo entre Rússia e Ucrânia, que desembocou numa guerra. Se ocorresse o mesmo agora com China e Taiwan, seria devastador para a economia mundial. Então, Lula chega num momento que também há essa tensão e que talvez de alguma forma atrapalhe um pouco os esforços brasileiros para tentar convencer os chineses a mediar o conflito lá entre Rússia e Ucrânia. E com o objetivo também, o Brasil, de se colocar numa posição equidistante entre Estados Unidos e China, né? Porque hoje há uma disputa clara no mundo, né? A nova disputa entre China e Estados Unidos, e o Brasil é um dos centros dessa disputa agora que ele se reaproximou dos dois países, né?